dia, alunos do terceiro ano A e terceiro ano B. Hoje será mais uma videoaula de gramática. Essa videoaula será para as turmas do terceiro ano A e terceiro ano B. Terceiro ano A comigo, Edileuza, e terceiro ano B com a professora Vilani. Então, hoje nós vamos falar sobre substantivos, certo? Nós vamos falar aqui sobre a classificação dos substantivos. O substantivo, ele se classifica em substantivos próprios, comuns, simples, composto, primitivo, derivados, coletivos, concretos e abstrato. Mas hoje nós vamos estudar apenas a classificação do substantivo em próprios, comuns, simples e compostos. Na outra aula, nós veremos o restante dos substantivos. Então, a classificação dos substantivos. Também vamos ver nessa aula de hoje o uso de CH, LH e NH. Vocês sabem que nós já estudamos aí o encontro de duas consoantes, né? Que são, nós podemos dizer que elas são formadas como dígrafos. Então, nós vamos ver hoje o uso desses três pares de letras que são consideradas como dígrafos, certo? E também vamos ver, ainda nessa aula, o uso de S e Z, certo? Vamos ver aqui o que é substantivo, certo? É a palavra que dá nome a pessoas, lugares, animais e sentimentos. Aqui está a definição de que é substantivo. Nós vamos agora para a classificação dos substantivos. Nós vamos estudar apenas o substantivo próprio, comum, simples e composto. Em outra aula, nós veremos o restante dos substantivos. O substantivo próprio indicam seres, países, estados, cidades, e eles são grafados com letras maiúsculas, certo? Todo substantivo próprio, ele é escrito com letra maiúscula, né? Tá dizendo aqui que ele indica seres, países, nome de pessoas, de países, de estados, cidade, são substantivos próprios e que eles são escritos com letras maiúsculas. Exemplo, Maria, nome de pessoa, Oeira, nome de cidade, Piauí, nome de estado e Brasil, nome do país. Então, é o que ele diz aqui, que se refere a esses seres aqui e eles são escritos com letras maiúsculas, né? Quando eu vou escrever o nome de uma pessoa, de uma cidade, do município, do país, né? Estado, todos são escritos com letras maiúsculas. E os substantivos comuns, eles designam seres da mesma espécie, né? E são grafados com letras minúsculas. Todos esses seres comuns, eles são escritos com letras minúsculas. Exemplo de substantivo comuns: animais, objetos, cidade e país. Esses nomes aqui, eles são escritos com letras minúsculas, certo? Mas quando eu vou escrever o nome de um animal, ele vai ser com letra maiúscula, certo? Ele já passa a ser um substantivo próprio. Aqui, cidade. A palavra cidade, a palavra país, nós sabemos que ele é um substantivo comum. Mas se eu vou dar nome à cidade, ao país, ao estado, a nome de pessoas, de animais, ele passa a ser um substantivo próprio. Ele deixa de ser comum e vai ser um substantivo próprio. Os substantivos próprios são os animais, objetos, cidade e país. Substantivos simples são formados apenas por uma palavra. Exemplo, carro, moto, bicicleta. Os substantivos simples,
eles têm origem, né, de uma palavra. Eles não vieram, não se derivaram de nenhuma outra palavra. Eles têm origem própria, certo? Os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra, certo? Exemplo, guarda-roupa é duas palavras separadas por um tracinho. Beija-flor é um substantivo composto, porque é formado por mais de uma palavra. Bem-te-vi, bem separado, te separado e vi. É um substantivo composto, porque ele é formado de mais de uma palavra. Ele pode ser formado de duas ou três palavras, certo? Então, aí está a formação dos substantivos simples e composto. O substantivo simples, que é formado apenas de uma palavra, e o composto formado de uma ou mais palavras. Pessoal, aqui era a nossa terceira videoaula que está falando sobre os substantivos. Na outra aula, nós damos continuidade aos demais substantivos.